A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria mais um dia podermos estar aqui todos juntos para estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos, e eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me concede de estar entrando no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, através de mais uma leitura bíblica diária. Eu agradeço à minha pastora presidente, Loide Ramos, pelo privilégio, e também ao nosso querido pastor Gedeon Dias Ramos Júnior, pelo privilégio que ele me dá de mais uma vez poder estar ministrando a palavra do Senhor. Queridos, continuando Deuteronômio capítulo 3, na última leitura bíblica diária nós estudamos do versículo 1 ao versículo 11. Hoje nós estudaremos um pouco sobre o versículo 12 até o versículo de número 22, certo? É uma continuação da narrativa que está no versículo 1 até o versículo de número 11. E essa narrativa ela pode também ser encontrada lá em Números 32, do versículo 1 até o versículo de número 42. A gente percebe aqui que Moisés ele continua o seu discurso e ele diz o seguinte no versículo 12, de toda a terra da qual tomamos posse naquele tempo, o território que vai de Aroer junto ao ribeiro de Arnon até mais da metade dos montes de Gileade, com suas cidades, entreguei-o às tribos de Ruben e de Gade. A meia tribo de Manassés dei o restante dos montes de Gileade, e todo o território de Bassã, o reino de Og, do grande rei Og, que nós estudamos na última leitura, e de toda a região de Argob, em Bassã, era conhecida na antiguidade como a terra dos Refaíns, que, como nós tratamos na última leitura, eram aqueles gigantes, certo? Só que esse texto ele tem algo que chama muito a minha atenção. A gente percebe aqui que no versículo 13, lá no finalzinho, diz assim: toda a região de Argob, em Bassã, era conhecida na antiguidade como a terra dos Refaíns. Como nós vimos, o rei Og, ele foi o último rei da raça de gigantes chamado Refaíns. Então, no versículo 14 acontece uma coisa que me chama muita atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até os limites dos Gesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até nesses dias Bassã é também chamada de Fazendas de Jair. Meu irmão, olha só que coisa extraordinária nós podemos extrair desse texto. No versículo 3 a gente percebe que Argob, que foi essa região que Jair conquistou, era uma região que tinha ali os Refaíns, ou seja, grandes gigantes, homens de grande força, homens que em condições normais, poderiam simplesmente acabar com um ser humano pequeno, assim como eu e assim como você. Só que de repente se levanta um israelita descendente de Manassés e resolve sair à guerra pela região de Argob, de modo a conquistar aquelas terras e dar a elas o nome de Fazendas de Jair. Meu irmão, vamos ser francos. Em quem está posta a nossa confiança? Em quem está posta a nossa fé? Eu me recordo certa vez quando os discípulos eles tinham pescado durante longas horas. E aí Jesus ele olha para aqueles homens e ele diz: olha,
Lança a rede ali do outro lado. E aí eles olham para Jesus e dizem, olha, só vamos lançar porque é o Senhor que está mandando nós lançarmos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Lança a tua rede. Lança a tua rede porque a palavra, ela foi liberada por Deus. A promessa, ela foi feita pelo próprio Deus. Olha só que coisa extraordinária. Jair, esse descendente de Manassés que conquistou toda a região de Argob, ali do reino de Og, onde tinham os grandes refaíns, ele não fez isso pela força do seu próprio braço. Ele não fez isso porque ele era bom o suficiente para fazer, ele não fez isso porque ele era muito forte, não. Ele fez isso dentro de uma palavra que Deus tinha dito que aquela terra era deles, onde eles pisassem a planta dos pés deles, seria deles. E aquele homem, ele resolve acreditar na palavra do grande eu sou. Aquele homem resolve pôr a sua fé e a sua esperança naquilo que Deus tinha dito. E a gente pode observar que ele conquista não só toda a região de Argob, mas ele conquista até ali os limites dos Gesuritas e dos Maacatitas. E como grande recordação, é dado àquele local o nome de Fazendas de Jair. Aquele homem acreditou na promessa que foi feita por Deus. Aquele homem, ele acreditou nisso. Só que a narrativa, ela não para por aí. E aí no versículo 15 a gente vê que Moisés, ele continua o seu discurso e ele diz: a Maquir de Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon. Como igualmente a Arabá, a planície e a passagem para o outro lado do Jordão, como fronteira ocidental, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado aos pés das colinas do Pisga, para o oriente. Meu irmão, Deuteronômio 3, do versículo 12 ao versículo 17, nos demonstra Deus trazendo o cumprimento da sua promessa. Mas Deus trazendo o início desse cumprimento. De modo que um homem acreditou na palavra dada por Deus e foi até uma região onde haviam inúmeros gigantes e conquista aquela terra, não pela força do seu braço, mas porque Deus estava com ele. Só que, como eu disse, hoje nós também estudaríamos do versículo 18 ao 22. E a gente observa que do versículo 18 ao 22, a gente tem aqui as últimas ordens que foram transmitidas por Moisés. E Moisés, ele começa dizendo o seguinte, ele diz, olha, foi então que naquela ocasião eu vos transmiti esta ordem. O Senhor, vosso Deus, entregou-vos esta terra como propriedade. Vós, guerreiros, homens fortes, marchareis à frente dos vossos irmãos, os filhos de Israel, armados para a batalha. Somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, que eu sei que possuís, permanecerão nas cidades que vos dei. Ou seja, para quem que Deus está falando? Para quem que Moisés está falando isso? Moisés, ele estava falando isso para aqueles homens que tinham recebido já a sua possessão. Moisés, ele estava falando isso para a meia tribo de Manassés. Ele estava falando isso para também Ruben e Gade. Homens que já tinham tomado a sua possessão, mas homens que tinham se importado com os seus irmãos. E sabe o que é muito interessante, meu irmão? Moisés, ele dá ordem, ele diz, olha, somente vossas mulheres, as vossas crianças e o vosso gado,
que eu sei que possuís, permanecerão na cidade que vos dei. Até que Deus tenha dado repouso aos vossos irmãos como a vós, e que também eles tenham conquistado a terra que o Senhor vosso Deus lhes entregará, no outro lado do Jordão. Voltareis então cada um para a propriedade que vos dei. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, eles poderiam muito bem ter olhado para os seus irmãos e falado, não, aqui acaba. A gente conquistou a nossa possessão, a terra foi dada para nós. Mas não foi essa a resposta daqueles homens para Moisés. Pelo contrário. Eles seguiram até que todos os outros irmãos de Israel também tomassem posse daquilo que Deus tinha prometido a eles. E daqui a gente pode extrair também algo grandioso. Meu irmão, a gente precisa olhar mais para o nosso próximo. A gente precisa olhar com mais carinho para o nosso irmão. Sabe, às vezes a gente olha só para nós mesmos e a gente age como se somente nós estivéssemos no mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus colocou ao meu lado e Deus colocou ao teu lado pessoas que contam com a gente, pessoas que contam com a nossa ajuda, pessoas que contam com o nosso empenho. Porque deixa eu te falar uma coisa, aquele povo experimentou em Canaã um período de paz, de descanso e de prosperidade, mas o cumprimento pleno de descanso será desfrutado um dia por mim e por você, por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ainda resta um descanso para mim e para você. Mas enquanto este descanso não chega, nós temos que olhar para os nossos irmãos e batalhar para que eles também possam alcançar o descanso. Nós temos que olhar para aqueles que ainda não têm a certeza de um descanso em Deus e resgatá-los para que eles possam ter um descanso em Deus por intermédio de Jesus Cristo. As tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés cumpriram aquilo que eles tinham dito. E eles foram até o fim, de modo que ajudaram o restante dos seus irmãos na conquista das suas terras. Meu irmão, chegou a hora de nós segurarmos a mão do nosso irmão e ajudar o nosso irmão a conquistar um lugarzinho, não nessa terra, mas a buscar a habitação celestial. Não por obras, não pela força do nosso braço, mas entendendo que tudo vem pela graça e pela misericórdia de Deus. Sabe por quê, meu irmão? O versículo 21 diz: nesta mesma época, ordenei a Josué, teus olhos foram testemunhas de tudo que o nosso Deus fez a esses dois reis. Pois assim fará o Senhor a todos os reinos por onde passares. Portanto, não tenhas medo deles, pois quem combate por vós é o Senhor vosso Deus. Então, meu querido, a gente aprende muito em Deuteronômio 3, do versículo 12 ao versículo 22, em primeiro lugar, a crer na palavra de Deus, tal qual Jair, um descendente de Manassés, creu. E subiu à região de Argob, em Baçã,
que era conhecida na antiguidade como a terra dos Refaíns, e conquistou aquelas terras até os limites dos Gesuritas e dos Maacatitas. E nós também temos que aprender, tal qual a tribo de Ruben e de Gade e a meia tribo de Manassés, que o descanso pleno, ele só vem no momento em que todos também têm o seu descanso. Meu querido, chegou o momento de primeiro sermos como Jair e acreditar na palavra de Deus, acreditar nas promessas que Deus fez. E em segundo lugar, ser como as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, que cumpriu a palavra que tinha empenhado, ajudando seus irmãos a conquistarem a sua propriedade, mesmo já tendo a sua propriedade assegurada. Meu irmão, nosso lugar é o céu, e nós temos que ajudar os nossos irmãos a chegarem aos céus, e nós temos que pregar o Evangelho para que mais pessoas também possam chegar aos céus, onde é o local do nosso descanso. Que Deus te abençoe, e eu te espero amanhã para nós finalizarmos o capítulo 3 de Deuteronômio, do versículo 23 ao versículo 29. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.